Vamos lá. Pera. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. O vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu queria fazer sobre os meus erros e acerto desse mês de fevereiro. Eu vou estar postando isso hoje, dia 1º de março, sábado. Dia 1º de março, sábado, é quando eu tô gravando esse vídeo. Ou eu vou postar depois, enfim, vou ver. E eu queria falar sobre os erros e acertos que eu observei que eu tive esse mês. Começando pelos erros, eu tô com a minha colinha aqui porque eu não decorei. Mas enfim, um dos meus erros, eu acho que foi o meu principal, foi a procrastinação. Embora eu tenha melhorado muito nesse aspecto nos últimos meses, nos últimos anos, eu ainda tô procrastinando muito. Inclusive, foi mal. Tarefas básicas, como, sei lá, lavar uma louça, tomar um banho, fazer exercício, ou até tarefas mais complexas, como ver alguma coisa da minha loja, passar muito mais tempo me exercitando, fazer alguma tarefa que eu tomo tempo pra fazer. Eu tava pra cancelar um plano ali que eu tinha há tanto tempo que bateu a mensalidade dele de novo, tive que pagar de novo, cobraram de novo de tanto que eu enrolei. Foi até bom pra eu aprender a parar de procrastinar as coisas. O meu segundo erro foi o isolamento. Como eu falei em outro vídeo, né, o ser humano é muito sociável, a gente precisa de pessoas à nossa volta. Algumas pessoas precisam de uma frequência maior, outra menor, mas a gente precisa, né, o ser humano ele é sociável por natureza, então a gente precisa de pessoas à nossa volta. E eu me isolei muito. As únicas pessoas que eu tinha contato era o pessoal de casa, né, e olhe lá, e a minha namorada, só. Eu me afastei bastante de amigos, eu quase não saí pra rolê, fiquei muito em casa, e isso é um fator que, querendo ou não, deixa a gente um pouco mais deprimido. Pode ser que tenha isso que tenha feito eu começar o mês de fevereiro meio pra baixo, né, esse isolamento, porque, como eu falei, a gente precisa de pessoas à nossa volta, né. Eu tentei consertar isso passando um tempo a mais com a minha família, mas ainda assim foi um erro bem grande que eu cometi, que eu observei. Outro erro, esse foi um dos mais complicados também, foi a falta de rotina. Eu tava vivendo muito a Deus dará, sabe? Muito jogado, muito à toa. Essa falta de rotina, principalmente de uma rotina boa. Eu até tinha uma rotina, até fazia as coisas meio que no mesmo horário, mas era coisas bagunçadas, eram horários bagunçados. Eu tava indo dormir 3, 4 horas da manhã e acordando 11, meio-dia, 10 horas da manhã. E eu estando produtiva, eu não vejo isso tanto quanto um problema. Porém, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de estar disposto de manhã, eu gosto de acordar às 6 horas, fazer 301 milhões de coisas e ainda ser 11 horas da manhã, sabe? Eu tenho uma paixão muito grande por esse sentimento. E a falta de rotina, ou pelo menos de uma rotina boa, foi um erro muito grande que eu cometi no mês de fevereiro, que eu quero consertar nesse mês de março que tá vindo. Outro erro, que meio que entra nesse junto, foi a falta de planejamento, né? Rotina e planejamento é meio que quase a mesma coisa, então eu vou deixar esse tópico meio off. E outro erro que eu cometi muito mais em janeiro do que em fevereiro, mas em fevereiro eu cometi bastante também. Em janeiro foi um absurdo, mas enfim, foi a falta de planejamento financeiro. Eu gastei muito, muito mesmo. O que geralmente eu faço desde que eu me conheço por gente? Antes eu recebia meu salário fixo, né? Eu recebia meu salário uma vez ali no mês. E o que eu fazia? Eu já separava o quanto que ia pra cada coisa, já separava o quanto que eu ia gastar também. Depois que eu comecei a eu ser meu próprio chefe, eu fazer o meu salário, né? Eu tirar uma quantia ali que eu meio que eu que decidia por mês. Eu tirava uma quantia pra mim e eu ia gastando, e todos os meus gastos anotava, todos, desde uma bala que eu comprei na mercearia até a parcela de um negocinho, não parcela, mas enfim, até uma parcelinha de outro negócio, até um espetinho ali na esquina, tudo eu anotava e deixava os meus gastos muito bem definidos. E eu não fiz isso no mês de janeiro, em fevereiro também não fiz, acabei gastando muito mais do que eu deveria, acabei gastando coisas que eu nem sei até hoje, eu refiz, mas enfim, até hoje eu não tenho noção exatamente do quanto eu gastei, porque tem coisas que ficaram meio perdidas. Porque antes eu passava ali na coisa e já anotava, e eu não fiz isso esse mês. Então tiveram coisas que ficaram perdidas, né? Tem algumas coisas que eu paguei no dinheiro, então não tem nenhum histórico. E tem coisas também que, tipo, tá um nome nada a ver, sabe? Tipo, mercearia da tia Cleusa, 15 reais. O que eu gastei lá? Não faço ideia, né? Eu não sei se foi uma coisa importante pra estudo, eu não sei se foi uma coisa besta, não sei se foi um gasto que eu passei em casa e depois minha mãe mandou, enfim, eu não faço ideia.
Outro erro, eu acho que... eu sei que eu falei que os outros foram principais, mas acho que esse foi realmente o pior dos piores, que foi ficar muito tempo no celular. Eu coloquei isso em outro vídeo, meu tempo de tela estava em 9 horas, 11 horas, 12 horas por dia até. Tá certo que uma parte disso é YouTube, eu deixo o YouTube meio que de fundo pra eu não ficar... Eu fico sozinho o dia inteiro, então eu deixo de fundo pra ficar um barulho em casa, mas ainda assim uma parte disso era Instagram, era outras redes sociais, era mexendo em coisas que não agregam em nada. Eu tava passando muito tempo, eu acho que esse foi um dos meus erros principais, porque eu tava ali mexendo na minha loja, super concentrado, super focado, e aí do nada eu me distraía, ficava 1 hora no celular, 2 horas no celular. E isso acumulava tarefa, acumulava coisa pra fazer, eu passava um tempo distraído. Hoje em dia eu tô com muita dificuldade de ficar entediado, sabe? Eu tô, sei lá, no quarto deitado, eu não consigo mais ficar olhando pro teto, lidando com meus pensamentos. Eu preciso pegar o celular. E isso foi um hábito que eu construí em fevereiro inteiro. Não teve um dia que eu passei sem celular. Esses últimos dias que eu tô aqui, eu tô no condomínio do meu sogro, não sei se eu avisei. Mas esses últimos dias eu passei menos tempo no celular e foi libertador. Por quê? Porque tinha mais coisa pra fazer, tinha outras pessoas, tinha gente pra conversar e etc, etc. Então acabei que por isso eu não passei tanto tempo assim no celular, mas ainda passei. Mas em março eu quero cortar isso pela raiz. Todos esses erros que eu tô falando, eu quero cortar esse mês de março, porque me atrasaram muito, 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 muito. Agora, vamos lá pros acertos. O primeiro acerto desse mês, eu diria que não foi só desse mês, foi de todos os outros, que é não desistir, né? O processo, ele é muito longo, o processo é muito árduo para alcançar nossos sonhos, nossos objetivos, etc. E o primeiro passo é você não desistir. Nunca. E eu não desisti, eu tive muita dificuldade, eu não tô tendo tanto resultado quanto eu esperava. E ainda assim eu tô focando no processo, eu tô fazendo as mesmas coisas, eu tô vendo o que eu tô errando e eu tô melhorando. Tipo esse vídeo é eu dizendo o que eu errei pra eu observar e eu melhorar isso nesse mês que tá vindo. E começa com não desistindo, começa com você observando e mudando quantas vezes for necessário, porque desistir simplesmente não é e nunca foi uma opção. Outro acerto que eu tive foi me manter motivado. Eu tinha esse lance de falar que motivação não importa, que o que importa é a disciplina, etc, etc. Mas no outro vídeo eu falei que importa e muito, né? A gente, como se fosse um carro, a gente precisa do nosso combustível para continuar motivado. E ter a disciplina, né? Só a disciplina nem sempre ela vai te salvar. E eu consegui esse mês me manter bastante motivado, o que isso calhou para uma disciplina melhor, calhou para eu tentar melhorar meus hábitos, calhou para eu não desistir, calhou para eu continuar observando as minhas metas. E outro acerto que eu tive esse mês foi aprender com meus erros. Eu tenho um diáriozinho em que eu anoto todo dia o que eu tô fazendo, eu anoto como é que eu tô me sentindo, como é que foi de trabalho, eu anoto tudo. E com esse diarinho, depois que passam uns 2, 3 dias, eu leio a minha anotação de novo e eu vejo qual foi meu erro do dia, eu vejo por que eu cometi aquele erro, por exemplo, ficar no celular, por que eu tô ficando tanto no celular? Daí eu entendi que foi porque eu tava muito focado no objetivo, né, no resultado, e como ele não tava vindo, eu ficava enrolando no processo. Foi porque eu estava isolado socialmente também, então não tinha com quem interagir, eu pegava o celular. E aprender com meus erros foi algo crucial, porque é que nem eu falei, né? Não adianta você só ficar repetindo a mesma coisa se ela não tá te trazendo resultados. Você tem que analisar da onde está vindo aquilo e aí aprender com os erros. Outro acerto que eu tive muito no mês de fevereiro foi implementar bons hábitos. O que seriam bons hábitos pra mim? Exercício, comer bem, bater a meta de proteína, me alongar, essas coisas meio básicas. Leitura, eu consegui adicionar leitura. Eu tentei implementar um pouco desses meus hábitos bons. Eu implementei eles só no finalzinho de fevereiro, bem no finalzinho mesmo, mas pelo menos fiz. É melhor fazer só no final do que não fazer. Eu consegui colocar uns hábitos bons, eu voltei a me exercitar, já emagreci pra caramba, já. Eu tava com muita retenção, agora eu já não tô mais tanta. Eu não tava tomando nada de água, agora eu já tô conseguindo bater minha meta de água de novo. Tanto que eu não trouxe minha garrafinha, eu tô agoniadíssima. Mas foi um acerto que eu fiquei muito orgulhosa de mim mesmo, porque é meio difícil implementar hábitos bons quando você tá acostumado com as coisas ruins que te trazem um resultado imediato. Por exemplo, exercício. Ele dá uma alegriazinha, mas só quando você termina de fazer ou quando te dá um resultado, que é um corpo legal, um corpo alongado, etc, etc. Mas enquanto não chega esse resultado, é meio chato de fazer pra quem não gosta. Eu gosto, eu sempre gostei de me exercitar, de me alongar, então pra mim isso não é um problema tão grande.
mas eu entendo que no geral são coisas meio chatinhas de se fazer no começo, quando você não tá tendo muito resultado. Outro acerto que eu fiz, que tem até relação com o meu outro vídeo, é se manter no presente. Eu tô num processo em que eu quero melhorar, eu quero conquistar minhas coisas, etc, etc. E isso faz a gente ficar muito preso no futuro. A gente fica pensando o que vai ser daqui pra frente, a gente fica pensando muito o que vai ser daqui pra frente. A gente fica muito preso em como vai ser a nossa vida, nas nossas metas, no que a gente quer atingir. E eu acho que com isso a gente se desfoca um pouco do que a gente está vivendo, sabe? Por exemplo, eu tô aqui no meu sogro, no condomínio dele, aqui tem piscina, tem sinuca, tem não sei o que. Eu tava muito ansiosa pra fazer essa viagem com a minha namorada, tirar um tempinho pra gente, aproveitar, vir em outro ambiente, será que eu tava muito ansioso. E na viagem, né, eu tava ansioso querendo gravar um vlog. E aí gravei. E aí, enquanto eu tava gravando, eu tava pensando em editar. Editei. Enquanto eu estava editando, eu tava pensando em ir na piscina. Fui na piscina. Enquanto eu tava na piscina, eu tava pensando na sinuca. Tipo, eu não tava nunca realmente presente no que eu tava vivendo, sabe? Eu tava o tempo todo querendo a coisa da frente, querendo a dopamina da frente, querendo o que tá vindo a seguir. E eu observei isso muito cedo e eu tentei cortar esse hábito já pela raiz, e foi um acerto muito grande que eu tive nesse mês de fevereiro, no finalzinho dele pelo menos, mas ainda assim tô me esforçando para manter isso, que foi me manter no presente. É algo extremamente difícil, porque querendo ou não a gente quer logo alcançar os nossos objetivos sem perceber que a gente, eu no caso, a gente, né, já alcançou algum deles. Por exemplo, eu não preciso mais trabalhar obrigatoriamente para outra pessoa. Eu vim fazer essa viagem, eu não precisei avisar ninguém. Eu só avisei minha mãe, né, porque eu moro com ela, mas eu não precisei pedir permissão para ninguém, não precisei trocar folga com ninguém, não precisei pedir dinheiro para ninguém. Eu só simplesmente quis fazer, me planejei e vim, entendeu? Isso é algo que eu tenho que agradecer, isso é algo que eu tenho que focar no que tá acontecendo. E foi um acerto muito bom e produtivo que eu quero levar para o próximo mês. E agora falando sobre as minhas metas de março, né? A minha meta principal, número 1, assim, é fazer dinheiro para ir morar sozinho. Qual que é meu plano? Já vou contar adiantado ali um pouquinho aqui. Eu quero ir morar sozinho em maio, no comecinho de maio. Eu faço 21, dia 25 de abril, eu faço 21 anos. Nasci em 2004, vou fazer 21 esse ano. E antes o meu plano era focar na minha empresa, focar nos meus resultados online, até isso me dar um resultado bacana, até isso me dar um número ali expressivo, para aí sim eu começar a planejar morar sozinho. Mas aí eu percebi que eu nunca vou estar pronto, que eu não tenho que esperar, eu quero isso para eu sentir que eu tô crescendo logo. E é isso que eu vou fazer, simplesmente. Eu vou ir morar sozinho esse mês, e o próximo eu vou focar em fazer uma grana. Eu preciso fazer uma grana bem legal para colocar na reserva, para pagar os primeiros meses de aluguel, para comprar o básico para ir morar sozinho e para pagar umas outras coisas aí que tá pendente. E para isso eu vou ter que fazer uma grana expressiva. Então o meu objetivo principal no mês de março é fazer grana, fazer dinheiro. Então vou voltar a trabalhar na rua, quero muito gravar sobre isso. Eu vou voltar a fazer uns trampos online, muitos. Eu vou pegar o máximo que eu conseguir, claro, sem me sobrecarregar, mas ainda assim vou pegar o máximo que eu conseguir. Vou me esforçar também na minha loja, vou me esforçar também nos meus resultados online, mas o foco principal é naquilo que vai me dar um retorno rápido e não aquilo a longo prazo. Porque minha meta é muito pequena, né? 2 meses só. Eu tenho só 2 meses para juntar para ir morar sozinho. E é um valor consideravelmente alto, né? Para eu ficar meio que de bobeira. E eu vou tentar aproveitar esses dias de carnaval para ir tentar vender alguma coisa, porque carnaval circula a graninha legal. Mas, enfim, esses foram meus erros e acertos do mês de fevereiro. Meu plano para março é basicamente fazer grana, né? Em resumo, fazer grana para ir morar sozinho logo de vez. E vou tentar me manter mais focado no presente. Eu vou observar mais os meus erros e os meus acertos. Os erros para tentar não repetir, os acertos para continuar melhorando eles. E é isso. Muito obrigada a quem assistiu o vídeo. Agradeço do fundo do coração. E é isso. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.